Bom dia a todos, como é que estão? Todos bem? Sejam bem-vindos a mais um Acordando o Sol com as Escrituras. Eu sou o Bispo Fábio da ala Santo Ângelo, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E hoje eu vou compartilhar breves ponderações sobre o capítulo 15 de Éter no livro de Mórmon. Antes de iniciar, como sempre, eu gostaria de aconselhar cada um que faça a sua oração para iniciar o seu dia, para convidar o Espírito, e que faça a leitura do capítulo 15 de Éter. Tá? Daí, com a oração e a leitura, convidar o Espírito e ter um melhor aproveitamento das Escrituras, que são as palavras de Deus dadas a nós através de seus servos, os profetas. Eu peço que cada um faça a oração para não tomar o tempo do vídeo. Tá? Eu já fiz a minha, agora cada um pode fazer a sua, certo? Então, nesse capítulo 15 de Éter, então é o último capítulo do livro de Éter, tá? Então, Moroni estava falando a história nos tempos do profeta Éter, tá? Então ele continua falando sobre Coriantumr e Cis, tá? Que eram os reis. Coriantumr era do lado dos nefitas e Cis era o rei no lado dos lamanitas. Mas no fim das contas, né, ninguém mais estava guardando os mandamentos, né? Estavam muito iníquos. Então não se sabia mais quem que era lamanita, quem que era nefita, né? Só se sabia que estava lutando um contra o outro, tá? Então, Coriantum, no versículo 13, 4, e ele começou a arrepender-se do mal que havia feito, e começou a lembrar-se das palavras que haviam sido proferidas pela boca de todos os profetas, e viu que se haviam cumprido até então em todos os pontos, e sua alma afligiu-se e recusou-se a ser consolada. E aconteceu que ele escreveu uma epístola a Cis, pedindo-lhe que poupasse o povo, e ele renunciaria ao reino em benefício da vida do povo. Tá? Então, aqui está falando, se arrependeu do mal que ele fez, né? De não ter obedecido o profeta. Tá? Mas ele estava arrependido em parte, né? Porque ele se arrependeu só por causa que o povo estava sendo destruído, né? Mas ele não estava com vontade de voltar o seu coração a Cristo, né? Ele não estava exercendo fé em Cristo, tá? Ele estava só lamentando, né, pela perda do seu povo e pela sua derrota, tá? No versículo 6, e aconteceu que o povo não se arrependeu de suas iniquidades, tá? Então estava vindo até um certo arrependimento ali da parte do rei, né, do governo, mas o povo não estava fazendo isso, né? O povo não queria voltar-se a Cristo. No 7, quando Coriantum viu que estava prestes a cair, tornou a fugir do povo de Cis. Tá? Coriantum foi novamente ferido e desmaiou, lá no versículo 9. Tá? Então ele foi, né, como o povo não quis, né, se arrepender, não quis se entregar, né? Então ele continuou lutando, e Coriantum foi novamente ferido e não morreu por causa da promessa que Éter, o profeta, falou, né, que ele não iria morrer assim. E lá no 15 conta que as batalhas chegaram num ponto muito, muito extremo. As esposas e filhos, tanto homens como mulheres e crianças, estavam armados, tá? Então eles estavam também batalhando, né? As esposas, os filhos, as crianças, todo mundo. Então esse é um ponto muito extremo de uma batalha, né? Uma situação muito, muito triste, tá?
muito desesperadora. Tá? Então eles foram lutando, né? O povo de Coriantum contra o povo de Cis, e assim ele conta que foram diminuindo de número. Depois que aconteceu, Coriantum escreveu 9 epístolas a Cis, pedindo-lhe que não voltasse a batalhar, mas que tomasse o reino e poupasse a vida do povo. Mas eis que o Espírito do Senhor havia deixado de lutar com eles, e Satanás dominava totalmente o coração do povo, porque haviam sido abandonados a dureza de seus corações e a cegueira de suas mentes, para que fossem destruídos. Portanto, voltaram a batalhar. Tá? Então o povo estava tão irado, tão obstinado, né, que não queria nem fazer acordo, nem se submeter a acordo nenhum, e só queriam batalhar até morrer. Tá? E assim a gente vê, né, ao longo da história de Éter, que essas combinações secretas, né, de derrubar governo, de trazer o povo junto para a iniquidade, a fim de tomar o poder, né, essas combinações secretas, persuadir o povo através de uma falsa liberdade, né, de uma ilusão de liberdade, de que tudo está bem, né? Isso é só para trazer o povo para si, juntar o povo e derrubar o governo e tomar o poder e tomar outras terras, né? Essas combinações secretas, elas levam o povo à destruição, porque depois que o povo está mergulhado na iniquidade, né? O povo já tem o hábito de ser iníquo e perverso. O povo aqui, como falou no livro de Mormon, aqui o povo não conseguiram, os líderes e os profetas, né? Eles não conseguiram converter o povo, tá, ao Evangelho. Tá? Então o povo não quis, né? Ele estava tão habituado com as iniquidades que foram espalhadas por essas combinações secretas, que ele ficou duro de coração e não pôde mais ser convertido. O Espírito Santo se retirou do meio deles e eles foram entregues à própria vontade. Tá? No 29 diz o seguinte: E aconteceu que quando tinham todos caído pela espada, salvo Coriantum e Cis, eis que Cis desmaiou com a perda de sangue. Tá? Então Coriantum matou Cis. Tá? No 33, e o Senhor falou a Éter e disse-lhe: Vai. E ele foi e viu que as palavras do Senhor tinham sido todas cumpridas. E terminou o seu registro, e a 100ª parte não escrevi. E ocultou-o de um modo que o povo de Lime o encontrou. Ora, as últimas palavras que foram escritas por Éter são as seguintes: Se o Senhor desejar que eu seja transladado, ou que eu cumpra a vontade do Senhor na carne, não importa, contanto que eu seja salvo no reino de Deus. Amém. Tá? Então, Éter continuou vivo o Coriantum, né? O único do povo que continuou vivo foi Coriantum, né? Não foi morto. Tá? E o profeta Éter, só que o profeta Éter já não tinha mais aceitação, né? Ele tinha sido expulso do povo, então ele já não fazia mais parte, né? O povo não quis ele. Tá? Então, aqui o povo foi completamente destruído ali, o povo de Jared, tá? Ele foi totalmente destruído, tá? E nós vimos na história aqui, né, quando a gente estuda a história corretamente,
que a destruição do povo começou aqui no caso com essas combinações secretas, tá? Que visavam poder, visavam escravizar o povo. Tá? Primeiro eles juntavam o povo, né? Essas combinações secretas, né? Juntavam o povo através de lisonjas, né? Através de boas palavras, ou esse boas aí é relativo, né? Através de palavras de falso alívio, né? Tipo, comei, bebei e não dai atenção aos mandamentos, né? Não precisa guardar os mandamentos, não precisa guardar o dia do Senhor, né? Dia de domingo eu posso ficar em casa, eu não preciso ir na igreja tomar o sacramento, não preciso fazer isso, né? Isso são palavras das combinações secretas. Eu não preciso guardar a palavra de sabedoria, né? Isso são palavras das combinações secretas. Eu posso só me juntar, não preciso casar. Isso também são palavras iníquas. Tá? Então, assim que começa a destruição do povo. Tá? Então, que nós possamos identificar essas coisas e nos afastar delas. Tá? Outra coisa também, eu não preciso ir no templo selar a minha família para a eternidade. Esse convênio não existe. Isso também são palavras lisonjeiras, porque deixam as pessoas num estado confortável, tá? Dizendo assim, ó, tá bom, assim pode fazer do jeito que tu quiser, que tu vai receber todas as bênçãos. Isso não é verdade. Tá? Nós precisamos obedecer ao profeta, precisamos obedecer aos mandamentos de Deus, tá? O Pai Celestial deu os mandamentos aos seus servos, os profetas, e nós devemos dar atenção a eles, procurar conhecer esses mandamentos, né? E ir obedecendo conforme for adquirindo conhecimento. Tá? Essas coisas elas vão nos proteger, nos dar força contra o adversário. Tá? E se eu der atenção às combinações secretas que me levam a desobedecer os mandamentos, tá? Eu vou estar caminhando para a minha destruição, e a sociedade também da mesma forma. Ela vai estar caminhando para a sua destruição. Aqui nós vimos aqui que o povo não estava dando ouvidos aos profetas, né? O povo estava iníquo e foi aos poucos caminhando para a sua destruição. Teve várias oportunidades aqui, nós vimos, né? Várias vezes surgiram profetas, tinha o profeta Éter até o último instante aqui, né? Mas eles não deram atenção. Então eles foram destruídos aos poucos, eles foram destruídos, né? Por causa de suas próprias iniquidades. Certo, pessoal? Então, essas breves ponderações sobre o capítulo 15 de Moroni, capítulo 15 de Éter, né? Eu compartilho com os irmãos, com os amigos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Certo? Então, quais dessas coisas que eu posso aplicar em minha vida? Dar ouvidos à voz do profeta, procurar saber quais convênios o Pai Celestial quer que eu faça, procurar saber e compreender os mandamentos, mesmo se eu não compreender bem os mandamentos. Se eu tiver fé, aquele mandamento vai me salvar, eu vou cumprir ele. Tá? Eu vou guardar este mandamento, mesmo sem talvez compreender muito bem. Tá certo? Até que um dia eu consiga compreender 100%. Tá certo? Mas eu preciso primeiro ter fé, primeiro exercer fé em Deus, fé em Jesus Cristo, né?
e que esses mandamentos vão me proteger, vão me fortalecer. Certo? Então, desejo um bom dia a todos, iluminado com a luz de Cristo. Pretendo fazer novamente a live, talvez amanhã, como é domingo, um pouco mais cedo, porque tenho uma reunião do bispado. Então talvez eu tenha que fazer um pouco mais cedo amanhã a live. Certo? Então muito obrigado pela companhia, um bom dia a todos, até mais, obrigado.